Bom dia, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não falava do mercado financeiro, então hoje eu vou falar um pouco sobre. É uma pergunta que sempre me fazem, é lógico que sempre tentando relacionar o mercado financeiro com a psicologia. E é o seguinte: existe algum tipo de estratégia que seja confortável, psicologicamente falando, para um operador iniciante? Bom, existe, tá? E é o que eu vou passar para vocês hoje. É toda uma operação baseada na média de 200. Ela já foi testada, tá? E eu sei que funciona em ações também, pode funcionar no dólar, mas foi testada no mini índice várias vezes, tá bom? E como vocês já devem ter percebido, né, que eu falei que a partir da média de 200, então não é todo dia que você vai operar. Tem dias que você só vai ficar olhando o mercado porque a média de 200 também vai servir como um gatilho, tá bom? Então tem dia que o preço não vai bater perto da média de 200, você vai ficar só olhando. Mas é aquela coisa, eu já até antevejo pessoas dizendo: ih, mas eu sou ansioso, eu não vou conseguir ficar só olhando. Bom, se você trabalhar a crença dentro de você que você escolheu essa estratégia e que você não vai sair dessa estratégia, tá? É muito melhor do que aquele ansioso que não tem estratégia nenhuma e aí depois ele fica caçando estratégia por aí, tá? Então, aprendeu essa estratégia, é isso que eu estou sugerindo para vocês. Não deixem de operá-la jamais, tá bom? Se apeguem a ela. Depois que vocês estiverem com ganhos consistentes, aí beleza, tudo bem. Aí pode ser que vocês realmente encontrem novas estratégias aí para operar em diversas situações sem depender da de 200, tá bom? Mas quem escolheu, como eu falei, é iniciante, escolheu essa, vai ser bom ficar olhando o mercado, tá? Porque aí vai trabalhando justamente a sua ansiedade e você vai ficando mais calmo, tá bom? Não vai ficar assim, nossa, eu preciso encontrar uma operação, tá bom? Vai ver, bateu, o preço está trabalhando perto da de 200, então agora eu vou pensar em fazer alguma coisa. Bom, como vocês sabem, existem diversas médias para se trabalhar. Existe um operador famoso que é o Larry Williams, né? O pai da Michelle Williams, tem toda a história dos dois aí no mercado. A Michelle Williams foi uma trader, né? E é uma atriz famosa de Hollywood. Enfim, ele meio que elaborou a. Praticamente sim, ele trabalha com duas médias, né? A 20 e a 9. Depois tem muita gente aí que não conhece o Larry Williams, mas eu acredito que ele foi o primeiro. E aí ele, então é a mais adepto do método Oliver Vélez, né? Então é 28, tá? É, quem costuma trabalhar com média sabe que não tem tanta diferença assim. Por exemplo, não trabalho com 20, eu trabalho com 21. Não trabalho com 9, eu trabalho com 8, tá? Porque não se fala assim, é uma linha que tem que ser respeitada, uma linha sagrada. Não, é uma região, tá? Então é uma média ali que vai traçar uma linha no teu gráfico, mas é uma região de 200. É uma região de 9. É uma região de 20, tá? Então assim, aí não interessa muito quem é o pai da criança, tá? Mas o conceito, seja do Larry Williams quanto do Vélez, é que você deve preferencialmente, tá? Vou usar essa palavra, preferencialmente, operar a favor da média, das médias, tá? Seguindo a tendência das médias, tá? Então tem as médias que são chamadas curtas ou rápidas, né? Como por exemplo a 9, a 8, a 7. E tem umas médias que são as mais usadas aí, que podem ser chamadas de longas aí, como a 20, mas tem umas que são muito mais respeitadas e acho que é a linha considerada quase que mestra aí é a de 200. Eu acho interessante notar que eu sou muito de guardar palavras e os termos que as pessoas usam, né? Então eles falam que a 200 é a média de ouro, 200 é a média mestra, 200 é a média dos tubarões, os grandes traders. E assim, ser de ouro, a mestra dos tubarões, não lembra alguma coisa para vocês? Lembra VWAP, né? E aí eu já até conversei com pessoas assim, não, eu não uso de 200, eu uso VWAP. VWAP. Tá, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. É a mesma discussão do cara que usa canal Donchan e o cara que usa banda de Bollinger, tá?
É só a maneira de plotar aqui que é diferente, mas é praticamente o mesmo. É só vocês querem fazer o teste, coloca a média de 200 aí no gráfico de vocês e coloca a VWAP do lado, para ver como elas praticamente vão dar uma do lado da outra. Mesma coisa você colocar um Donchian de 20 e um Bollinger de 20 aí, que vai dar no mesmo, tá? Então, é lógico que você vai... como que assim, voltando primeiro na explicação das médias. A média de 200, ela quase que costuma ser uma das últimas médias que você vai colocar no teu gráfico, tá? Uma das mais longas que tem. Então, o preço, o que que ele faz quando você vai operar a favor da tendência? Vamos supor que você é um cara que opera a favor da 20. Você vai ver que o preço vai lá bater na 20 e ele vai se afastar um pouco, bater na 20 e se afastar um pouco. Então, qual que é o seu gatilho? Qual que é a sua entrada? Geralmente é a média de 20. Você coloca seu preço próximo da média de 20 para ele se afastar e você pegar o seu lucro, né? Então você vai fazer a mesma coisa com a de 200. A 200 vai acabar sendo a gatilho para você e você vai ver que é muito mais fácil você acertar a operação na de 200 do que, por exemplo, na de 20. Porque é muito mais difícil ele ficar assim num dia de pregão, ele ficar assim rompendo a 200 de um lado e para o outro, de um lado e para o outro, tá? Então é quase que seguro que você vai botar ali a sua entrada ali perto da região da de 200 e ele vai para algum lado, tá bom? E geralmente quando você coloca na de 200 e ela vai para um lado, ele tende a dar uma explosão muito maior, se fosse como, por exemplo, numa média de 20, por exemplo, tá? Ou, ou 19 ou 21, tá bom? Ele vai andar muito mais o preço, ou seja, então você vai ter muito mais lucro. Outra coisa é que você vai perder aquela tua mentalidade, aquela crença do perdedor, porque se você sempre esperar de 200 para servir como gatilho, você estatisticamente vai acertar mais trades, tá? E aí então, obviamente que a sua consciência não, a sua confiança vai aumentar, né? Então você vai se sentir muito mais seguro, você vai parar com os seus surtos de ansiedade, tremedeira, sudorese, enfim, tudo aquilo lá, né? Mas então é só isso, Frederico, é só botar de 200 aí, e aí usar como gatilho e pronto, não faço mais nada? Não. Percebam que se você fizer isso num pregão, né? Às vezes eu tô falando aqui para vocês e realmente não tem nenhuma dúvida, porque vocês estão entendendo tudo que eu tô falando, mas quando vocês estiverem no dia do pregão aqui atuando, vocês vão ver que vai começar a surgir muitas dúvidas na cabeça de vocês e é isso que eu tô tentando antecipar agora. Então vamos lá. O preço está trabalhando perto da de 200. Aí como que eu sei se ele é vendedor ou comprador? Bom, é o seguinte, o preço vai estar andando, vamos supor, em cima da média de 200. Se ele está em cima da de 200, então logo o que que é? Ele é comprador. Então, qual é a probabilidade dele de continuar sendo comprador? Muito alta, né? Porque, como eu falei, é muito difícil o preço ficar rompendo e ficar dançando ali, né, perto da de 200. Mas aí também vocês vão pensar, nossa, mais uma hora ele vai furar a de 200 e passar para o outro lado. Sim. Então, o que é que você faz para acertar mais? Algumas condições. Você vai colocar ali também no seu gráfico uma média de 20, tá? Eu geralmente, para facilitar visualmente, e tem muita gente que subestima isso, esse negócio de ficar colocando regra de cor é bobagem, é besteira, é só enfeite, maquiagem, não. Tem uma área do seu cérebro que, se você sobrecarregar ele de informações, isso vai fazer com que você fique cada vez mais confuso e com a confusão você acabe meio que paralisando, tá? E depois da paralisação, você toma qualquer atitude, ou seja, você vai fazer besteira. Então, tudo que você puder facilitar, quase como se você estivesse montando um gráfico para uma criança mesmo, é melhor. Então, o que que eu faço? Eu geralmente coloco a média de 200 em vermelho e coloco para a espessura da linha ser de 3, tá? Para ficar um pouco mais grosso. Depois na de 20 eu coloco uma cor amarela e coloco a espessura 2, tá? Então vocês vão perceber que isso vai lembrar um semáforo, tá? A luz vermelha, que é a luz que você mais respeita, porque você tem que parar o carro, se você não parar vai ter um acidente. A luz amarela é de atenção e tem a luz verde que você pode prosseguir
E aí eu vou explicar depois. Bom, então é o seguinte, como que você vai aumentar a sua taxa de acerto? O pregão tem início, começou, tá? Aí ele estava atuando em cima da de 200. Pera aí, mas onde que está a de 20? A 20 estava embaixo da de 200. Ou seja, o seu preço está indicando que é comprador, mas a sua de 20 está indicando que é venda, porque ela está embaixo da de 200. Então, quando tem conflito entre as médias, você não vai ficar do lado de ninguém, tá? Ah, eu sou do time da média 200, eu sou do time da média 20. Não, você vai esperar que elas entrem em acordo. Bom, então o preço está lá em cima da de 200, a média 20 está embaixo da de 200, elas estão em desacordo, você não vai fazer nada, vai esperar que elas entrem em acordo. E bom, aí finalmente a média de 20 ela passou para cima da de 200. Aí você vai começar a pensar então, porque já são dois indicadores te mostrando que é um momento de compra. Qual que é o gatilho? O gatilho não é cruzamento, tá? Isso é bobagem. Não é assim que a gente tá pensando nessa estratégia. Então você vai ignorar que cruzou, a única coisa que você tem que prestar atenção é que quando é compra, a de 20 tem que estar em cima da de 200. E quando é venda, a 20 tem que estar embaixo da de 200. Então agora você só vai olhar o preço só. Aí o preço ele pegou, foi lá, ele bateu de novo, né? Ele já tinha batido antes na de 200, ele bateu de novo na de 200 e essa é a sua entrada. Não importa que o preço ele caiu um pouquinho mais, ele não vai se afastar muito, tá? Por quê? Porque ele vai respeitar 200, ele vai respeitar 20 ainda, que também está fazendo força para ele voltar para cima. Então ele vai lá simplesmente voltar para cima, né? Você espera que ele não vai bater no teu stop loss e você tem que ter um stop loss, tá? Porque isso é como se fosse o seu cinto de segurança, né? Caso tenha alguma batida, para que você não morra, né? Ou seja, perder sua conta, etc. E aí você espera que ele vá lá no teu alvo, tá? Você poderia operar sem alvo, ou fazer Fibonacci, ou fazer qualquer outra coisa assim, mas isso aí já eu acho que sobrecarrega muito. Se eu não me engano, é o córtex frontal, tá? Que é aquele lá que não pode sobrecarregar de muita informação. Então, tem outros métodos mais simples de você definir alvo, tá? Que você não vai precisar ficar pensando muito. E isso é o melhor para quem é iniciante, tá bom? Então, essas dúvidas que vão surgir agora. Por exemplo, então qual que é a melhor entrada? Você falou que tem que esperar cruzar ali, mas o cruzamento não é importante. Bom, a lógica da entrada é o seguinte: o preço ele está vindo, vamos supor, ele está vindo de cima da de 200, e aí ele pegou e ele bateu na de 200 uma vez. Se ele bateu na de 200 uma vez para tentar ir para venda e não conseguiu, você não vai fazer nada quando ele fez isso na primeira vez. Você vai ver que ele vai tentar bater de novo na de 200 para tentar furar ela de novo. Aí você vai posicionar a sua entrada, tá? Porque essa segunda batida vai ser o seu gatilho e aí ele vai ver que ele não vai conseguir furar de novo e você tem o seu ganho. Aí na parte da venda é só o inverso, tá? O preço está vindo de baixo, ele vai tentar furar para cima, não conseguiu. Aí na segunda vez você vai lá, vai entrar quando ele bater na de 200 e você vai pegar aí o seu lucro da venda. Algumas vezes pode acontecer dele tentar furar, ele já fura, tá? De primeira. E aí você vai tomar o loss. E, enfim, isso acontece. Por quê? Porque não existe nenhuma estratégia que seja 100%, né? Então, quando algum professor, né, fala isso para vocês, olha, essa estratégia que é infalível, etc., é porque ele está tentando te vender alguma coisa, porque não existe nenhum método infalível, tá? Quando se fala numa estratégia vencedora, é porque esse método, quando ele é testado, ele tem mais ganhos do que perdas, tá? E geralmente esses mais ganhos do que perdas é testado como? É testado em uma operação.
Então você vai fazer uma operação no dia e quando você usa essa estratégia, você tem mais ganho fazendo essa única operação do que você ficar fazendo várias operações no dia, tá? Então é por isso que também na estratégia para iniciante é recomendado que somente se opere uma única vez, faça uma única operação, tá? Então se foi um gain, né? Então ótimo. Se for um loss, você aceita e não vai tentar recuperar, tá? Você vai ver pro dia seguinte, tá certo? E pode parecer frustrante, mas assim, vocês vejam que no longo prazo é muito melhor para a questão de consistência. E tem outra coisa que eles não falam, é que na hora de declarar, né, imposto de renda, etc., você não vai ficar tendo que ficar conferindo uma nota gigantesca para quem faz scalp, né? E vai simplesmente declarar ali a única operação que você teve. Você vai fazer uma declaração de 22 dias, ou seja, 22 operações e tudo bem, né? E na verdade nem vão ser 22 vezes, porque como eu falei, às vezes você só vai observar, porque o preço não vai chegar perto da de 200. Bom, agora as outras dúvidas que vão surgir. É a seguinte, como eu calculo um stop loss bacana? Bom, a única coisa que você vai ter que... eu não falei a parte, né, que eu falei que tem as cores vermelha, amarela e verde. Você vai colocar uma média, você vai seguir mesmo, de certa maneira, assim, entre aspas, o método do Larry Williams e do Oliver Vélez. Porque você vai colocar em vez de você colocar agora em uma média 9, você vai colocar um canal Donchian 9, tá? Tem muita gente aqui no Brasil que não é familiarizado com o Donchian, eu não sei porquê. Eu acho que os professores ensinavam mais Bollinger. Mas como eu falei, não tem diferença, a mesma coisa da VWAP e da 200 e da de 200. Então a gente coloca Donchian porque a maneira que ele plota na tela, ou seja, que ele mostra na tela, é uma maneira reta. Ele sempre vai procurar deixar as coisas quadradas. Diferente de uma média que ela vai ficar meio que tendo um comportamento meio arredondado. Mas o que adianta ser reto? Adianta porque é mais fácil na hora de você posicionar as linhas de stop gain e stop loss. Então na hora que você estiver plotando a de inserir indicador, canal Donchian, ele vai colocar como padrão a 20, assim como o Bollinger faz. Então você tem que ir lá em propriedades dele. Aí você vai entrou em propriedades canal Donchian, você vai clicar em propriedades de novo, vai estar escrito períodos, coloca 9. Depois ele vai ter a aparência das bandas, então aí sim que eu coloco a cor verde e deixo a espessura número 1 mesmo. E aí ele vai ter a média ali, que é aquela linha que fica no meio, que é como se você tivesse colocado indicador média móvel 9, mas aí a gente vai desmarcar essa caixa, porque não vai me interessar essa linha, tá? A gente vai desprezar a média 9. E é por isso que eu falei que é mais ou menos o método do Vélez e do Williams, tá? Porque só vai nos interessar as bandas de cima e a banda de baixo. O que é essa banda de cima e a banda de baixo? De acordo com a média 9, qual é a máxima que o preço poderia atingir e qual é a mínima que o preço poderia atingir. Você poderia fazer isso, sabe? Por exemplo, em vez de colocar uma média móvel de 20, você pode colocar um canal Donchian de 20 ou um Bollinger de 20. E aí ele vai te dar qual é o máximo que ele poderia atingir de acordo com uma média de 20 ou a mínima de acordo com a de 20. E da de 200 também, mas eu já testei, isso é muita bobagem, não precisa disso. Então, o que você vai fazer no seu stop loss? Você vai posicionar o stop loss para fora dessa banda de Donchian, tá? Ele tem que estar para fora. E qual que é o seu alvo que eu falei que você pode deixar em aberto, mas se você quiser ter um alvo aí e não ficar calculando muito, porque você se sente mais confortável psicologicamente, então você vai colocar o stop gain do outro lado, né?
Ou seja, isso aí é uma coisa óbvia, né? O seu stop loss vai ficar num lado e o stop gain vai ficar do outro lado. Só que aí esse stop gain você vai colocar dentro da banda, tá? É um pouquinho para baixo ali, né, dentro da banda. Então você vai ter ali, como é o máximo que o preço pode atingir, você vai colocar ali a partir dessa de 9 aí, que é o método do Larry Williams, que o Vélez provavelmente se baseou. Ah, mas eu poderia colocar uma máxima, tentar pegar a máxima de uma média de 20? Poderia. Poderia tentar de 200, seria burrice, mas poderia. Tá? Mas assim, dessa maneira, de qualquer forma, entrando na de 200 como gatilho e pegando a máxima do preço de uma de 9 já dá um lucro muito bacana, tá? E que não vai te fazer ficar horas e horas aí dentro do trade, que pode, para pessoas que realmente têm um problema muito grande de ansiedade, pode dar um verdadeiro piripaque aí, né? Então, assim, creio eu que você vai ficar aí no máximo 10 minutos, ou uns 7 ou 8 minutos dentro de uma operação. Porque tem um porém, você não vai poder sair, usar um gráfico de menos de 5 minutos, tá? Tem que ser no de 5 minutos ou para cima, porque ele já não vai funcionar se você usar os tempos mais comuns aí, que seria 1 ou 2, tá? Vai dar tudo errado, não vai funcionar nada, tá bom? E aquilo, né? Com 5 minutos você não vai ficar desesperado para ficar achando, procurando um trade, né? E 5 minutos dá tempo de você pegar e fazer exercícios de respiração, né? De relaxamento e tudo mais, tá bom? Aí, como vai ser só uma única operação, vai passar ali, como eu falei, 5, 6 minutos, encerrou, tanto faz com gain ou com loss, daí você vai fazer outra coisa no seu dia, tá bom? E é isso, tá? Aí você não vai usar a média do meio ali, não vai ter uma linha no meio do Don'tien, vai ter só uma linha para cima e para baixo verde. Então, como eu falei, vão ter 3 linhas, a vermelha, a amarela e a verde, tá? E bom, eu acho que é só isso, né, por hoje. Aí eu vou tentar tirar um print da tela, com toda a regra de coloração aí ativa, né? Com as médias, o Don'tien ativo, para vocês darem uma olhada. Lembrando que eu vou postar isso no canal principal do YouTube, vai estar no meu perfil principal do Instagram, @Frederico Yamada, vai estar no meu perfil do Instagram voltado para mercado financeiro e psicologia, que é Psicologia B3, né? @Psicologia B3. E para vocês terem uma consulta comigo de psicologia, é só vocês digitarem bit.ly/consulta Frederico Yamada. É bit.ly/consulta Frederico Yamada, digitem no seu navegador. E aí vocês podem ter essa consulta comigo, é de duração de 40 a 50 minutos. Não é para ficar pegando dicas de estratégia, simplesmente é para a gente trabalhar essas questões aí do psicológico, tá? De ansiedade, crenças e tudo mais, tá bom? Então hoje foi só respondendo uma pergunta aí de alguma estratégia confortável para quem tem esses problemas psicológicos de ansiedade aí, tá? Então é uma coisa que não vai sobrecarregar o teu córtex frontal, ele vai tudo é bem claro, né? Tudo bem claro, indicando o que você tem que fazer. E uma das chaves é isso. Uma das chaves é limitar para uma vez, né? Uma operação. Não ficar caçando a próxima. Desliga e vai fazer outra coisa, tá? Senão vai ficar sobrecarregando aí com muita informação inútil que só vai te deixar cada vez mais confuso sem saber o que fazer e, por consequência, te dando resultados negativos e tudo mais. Aí vai realimentando crenças de que não dá certo, etc, etc. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.